Agora é a nossa hora de trazer aqui um bastidor para você entender um pouco como é que a CPI recebeu essas informações. Lembrando, hoje o governo tenta tomar a dianteira das apurações envolvendo a vacina Covaxin, a vacina que foi contratada pelo Ministério da Saúde, mesmo com esse tipo de problema, um documento que hoje a própria CGU, ou seja, o próprio governo, reconhece que era fraudado ou que tinha indícios de montagem, né? Agora o governo tenta tomar a dianteira desse caso que foi revelado para, digamos assim, o Brasil inteiro pela CPI da pandemia. E foi exatamente por aí que eu comecei a puxar o novelo da repercussão. Eu conversei com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, para entender o que ele tinha achado dessa fala do governo federal, que anunciou hoje a anulação do contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde e confirmou, então, a informação já levantada na CPI, inclusive num registro muito detalhado pela senadora Simone Tebet, os indícios de fraude num dos documentos apresentados pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, documento que embasou a contrato no valor de 1,7 bilhão de reais. O que disse o senador Omar Aziz? Eu gostaria que as pessoas se lembrassem que esse documento, que hoje a Controladoria Geral da União admite que tem indícios de montagem, foi usado pelo ministro Onyx Lorenzoni, lá atrás, dentro do Palácio do Planalto, para desmentir aquilo que havia sido exposto pela CPI. Eu vou te dizer o que é a verdade. A verdade é que o governo está atrasado. Investigam hoje coisas que a CPI mostrou há semanas. E mais, o governo tomou que medida prática? Servidores acusados de participação nesse processo, que agora o próprio governo diz que há indícios de fraude, seguirão ali? A fiscal do contrato, Regina Célia, vai continuar no cargo que ocupa no Ministério da Saúde? O coronel Élcio Franco continua lá no gabinete do Palácio do Planalto? Essas são questões que a CPI vai se debruçar agora. Repito, o governo está atrasado e a CPI vai acelerar. Eu perguntei então ao presidente da CPI se ele de fato pretendia entregar o relatório final antes do fim do prazo de 90 dias. A CPI foi prorrogada. Ele disse: nós vamos correr para apresentar o resultado prático de todo esse trabalho no menor tempo possível, mas eu não vou firmar uma data. Tá aí, então, o recado de Omar Aziz e a indicação. O que você tem de tirar dessa fala do presidente da CPI? Que a CPI da pandemia vai cobrar medidas práticas, pessoas que em contato com essa documentação, que alertados sobre os problemas desse contrato, mantiveram a coisa correndo. Para lembrar, então, de quem que ele está falando quando ele menciona a fiscal do contrato, é a servidora da saúde, que disse ali que foi alertada por uma, por duas, por três áreas, mas não fez nada porque achava que não era da alçada dela. Lembrando, o cargo dela é esse, fiscal de contrato.